A gente sabe que saúde é sempre importante, né? Da cabeça aos pés. Tem um item que muitas vezes acaba ficando de lado. No caso das mulheres é mais difícil porque a gente está sempre atenta a elas, né? Fazendo toda semana as unhas e tal. Mas no caso dos homens, muitas vezes acaba cortando e deixando de lado, né? A saúde das unhas. Você sabe que através das unhas você consegue saber como está a sua saúde também, muitas vezes. Para falar sobre isso, o Dr. Paulo Lucas, que é farmacêutico, eu estou recebendo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bom, seja bem-vindo ao Mulheres. Eu tenho aqui, inclusive, um plantão de dúvidas, estou vendo já aqui em cima da mesa várias perguntas que a gente já recebeu e você pode mandar sua pergunta porque ainda dá tempo. mulheres@tvgazeta.com.br para participar dessa pauta. Qualquer dúvida que você tiver, tá? Bom, o que eu falei procede, né? As Correto. unhas realmente mostram como está a nossa saúde muitas vezes, né? Perfeito, perfeito. Por isso que, inclusive, hoje é muito comum uma paciente que vai fazer uma cirurgia, muitas vezes o médico solicita que ela vá sem esmaltação. Porque às vezes até no processo que você está ali realmente sendo anestesiada, está acontecendo algum problema, você está caminhando para um infarto, uma parada cardiorrespiratória, ele consegue já perceber uma anóxia, realmente a mão começando, a ponta dos dedos, a unha. Durante a cirurgia acontece já essa mudança? Então isso já é um primeiro sinal que a equipe já fica olhando, fora todos os maquinários que vão estar juntamente com isso, indicando que alguma coisa de errado está acontecendo. Então a unha é muito importante, é um dos primeiros sinais que retratam realmente a saúde interna da pessoa. É um grande indicador, né? Agora, uma coisa muito comum é a pessoa ter aquela unha que fica lascando, como se ela estivesse quebrando em camadas, né, de cima para baixo. Isso pode indicar o quê? Normalmente esse processo é hoje, sem sombra de dúvida, uma das maiores queixas das mulheres, que seria o quadro de onicose. O que seria onicose? Realmente é a unha fraca, quebradiça, que se lasca facilmente. É errôneo a informação que uma unha saudável é uma unha dura. Na verdade, uma unha saudável é uma unha flexível que não se lasca facilmente, mas ela tem que ser flexível. Se você bater essa unha na ponta, num canto de uma mobília, ela tem que realmente ter essa flexibilidade de ir e voltar e não lascar. Isso é uma unha saudável. Esse quadro de onicose é realmente a maior queixa que nós temos hoje por parte da mulherada. Isso significa que está faltando o que no organismo? Olha, isso significa, em primeiro lugar, um dado super importante, que o Brasil, ele já é o número 1 em termos de país de mulheres que tingem os cabelos. E até o ano passado, nós éramos o segundo no âmbito do universo de esmaltes. Nós já estamos migrando e a tendência é que em 2012 nós sejamos o primeiro em ranking em termos de esmaltação. Então a brasileira, ela está cada vez mais preocupada com o embelezamento e a esmaltação. E aí vem vindo uma tendência de cores, craquelado, 3D, uma série de coisas aí no mercado para embelezar. Só que nós esquecemos que muitas vezes por trás do embelezamento existe aí um perigo e uma toxicidade. Uma das causas seria as unhas fracas e quebradiças, que os principais vilões, sem sombra de dúvida, é a toxicidade proveniente na formulação desses esmaltes e o uso da acetona, que é muito utilizada para remover, para você poder trocar de uma coloração para outra. Falando em esmaltes, uma coisa que a gente ouve bastante é dizer que a gente precisa ficar pelo menos 24 horas sem esmalte nenhum e sem base nas unhas, para que elas possam respirar. Isso é mito? Isso é verdade? Nossa, isso é uma pergunta muito bacana que realmente até as profissionais de unhas, manicures, tendem a informar erroneamente seus clientes. Unha, para a gente esclarecer para todo mundo, realmente é um tecido morto, não respira. Ela é formada por 3 camadas de queratina, são 3 lâminas, e realmente é errôneo a gente falar que durante a esmaltação a unha está ali tapada e ela não consegue respirar. Então, o que acontece de verdade, que é muito comum a manicure relatar e às vezes a própria cliente é: mas se a unha não respira, por que no período que eu fico uma semana sem esmaltar, parece que eu dou uma melhoradinha e ela fica um pouquinho mais forte do que anteriormente? Porque, na verdade, nessa uma semana que você não está esmaltando, você não está levando uma carga de toxicidade dos esmaltes para a unha. Então, ela começa a tentar se recuperar. Perfeito. Aí, quando ela começa a se recuperar, você vai lá e passa esmalte de novo. E hoje, né, existe já linha de esmaltes no isento de toxicidade. Então existem esmaltes seguros? Hoje existem no mercado, realmente a mulher tem que ficar bastante antenada, porque hoje é possível ela se embelezar, é possível ela realmente poder ter
As unhas esmaltadas de segunda a segunda, as adolescentes trocam de cores 2, 3 vezes na semana, porque elas têm esse prazer de trocar com as amigas e tal. É uma moda mesmo, É uma né? moda, É uma febre, realmente. É um acessório que embeleza, né? Hoje é tão sério isso que a gente já teve desfiles aí hoje de unha. Desfile de unha, já vi, É o muito primeiro bacana. desfile de unha que aconteceu aqui em São Paulo, capital. Então, realmente, é um modismo, é muito forte. E o principal, hoje a mulher pode sim se embelezar, manter as unhas esmaltadas com segurança, sem causar a menor toxicidade para as unhas. E a gente precisa ficar atenta, por exemplo, à formulação desse esmalte, olhar na embalagem, algumas substâncias que fazem mal. Perfeito. Quais são elas? Primeira coisa, optar sempre por produtos dermatologicamente testados. O que significa isso? Significa que esse produto ele passou por uma série de testes feito por dermatologistas que asseguram que esse produto realmente pode ser utilizado no ser humano sem causar toxicidade e malefícios. Para você poder colocar isso no rótulo de um produto, você precisa fazer esses testes em laboratórios que nós chamamos de reblados, são laboratórios reconhecidos pela Anvisa, e aí quando o fabricante manda esse produto para lá, a Anvisa, através desses dermatologistas, vão fazer esses testes, você paga, isso não significa que você vai passar no teste, porque é uma coisa realmente muito séria. E se demonstrar um mínimo de toxicidade, eles vão realmente deferir, né? Eles não vão deixar com que você use essa chancela no rótulo do produto. Então, a primeira dica que eu dou é que a cliente sempre opte no ponto de venda por produtos dermatologicamente testados, que garantam isso. E a segunda chancela, no caso das alérgicas, é a chancela de hipoalergênico, que seria aqueles produtos que realmente têm um menor risco de vir a desenvolver alergia. Isso também as mulheres se confundem muito. Elas acreditam que comprando um produto hipoalergênico não vai desenvolver alergia. Isso é errado. Um produto hipoalergênico, ele foi desenvolvido criteriosamente para minimizar o mínimo, minimizar ao máximo o surgimento de uma alergia. Mas ele não garante isso. Tá certo. E também tem a mesma seriedade no caso do controle, como você falou, né, da toxicidade, também no caso do hipoalergênico, né? Exatamente. E além dessas duas chancelas, a principal, se ela não é alérgica, ela não precisa se preocupar com essa chancela de hipoalergênico. Ela se preocupa com a questão do dermatologicamente testado, que tem que vir realmente escrito na embalagem isso. É uma segurança. E com relação à toxicidade que você comentou, o que ela tem que procurar ler na embalagem? O esmalte não tóxico, ele tem que ser totalmente isento de tolueno, benzeno e formaldeído. O formaldeído, inclusive hoje, que basicamente está em quase todos os esmaltes convencionais, é uma substância cancerígena, que vários países desenvolvidos proíbem na formulação. E a gente ainda não. A maioria dos esmaltes brasileiros são proibidos de ser comercializados fora do país. É mesmo? Em virtude então vamos da ficar atento a isso, gente. Benzeno, tolueno, formaldeído. Formaldeído. É bom até que você anote a próxima vez que você for comprar esmaltes, dá uma olhada lá, que eu acredito que são poucos então que a gente vai encontrar no mercado que não tem esses produtos. Exatamente. E normalmente são os mais caros, ou não? Mas hoje em termos de preço não é muito mais. Se um esmalte convencional está na faixa de R$ 2,50, um esmalte com toda essa segurança está na faixa de R$ 5,90 a R$ 6,50. Não é uma coisa absurda. Compensa, né? Perto do quanto custa a saúde das perto unhas. do mal que ele pode fazer pra gente, né? Exatamente. Agora vamos continuar falando dos mitos e verdades aí. Aquela manchinha branquinha que muitas vezes aparece na unha, quando a gente tira o esmalte e fala, tá manchada de branco. É porque eu fiquei muito tempo com esmalte, a unha não respirou, você já falou que a unha não respira, ok, a gente já sabe. Mas pode também mostrar que está faltando algum tipo de vitamina no meu organismo? Sim. Normalmente essas manchas, as manchas brancas, elas podem se subdividir em dois grupos. Dependendo do tipo de mancha, eu posso caminhar para realmente um quadro de onicose, que é a unha fraca e quebradiça, e o profissional, o dermatologista vai perceber isso. E existe um outro caso também de manchas brancas, que as pessoas pensam que vão ganhar presente, alguma coisa desse tipo, né? E infelizmente esse segundo caso é um presente ruim, porque na verdade seria um caso de micose. Não é um presente Existe bacana. uma micose que chama superficial branca, que existe a manifestação de umas manchinhas brancas. Nós estamos vendo até alguma coisa aqui na tela agora, né? Nós temos uma foto ali. Né? Esse caso, por exemplo, dessa cliente é um caso de a gente chama de onicomicose. É uma micose de unhas. Ah, tá. Mas no caso daquela manchinha branquinha que não faz assim de fora a fora na unha como tá a dela,
que começa bem na base da unha e vai crescendo junto com a unha até sumir, esse é um caso de vitamina. E aí realmente ela teria que fazer Aí, ó, agora está mostrando um caso desse que você comentou, muito legal. Esse caso é deficiência de minerais e vitaminas na unha. A unha ela possui algumas substâncias que são fundamentais a nível de substrato para o crescimento, para a matriz da unha ter, digamos, esse adubinho necessário para nascer uma unha bonita, saudável e forte. Os principais é cobre, zinco, cálcio e ferro. Quando você entra numa deficiência desses minerais, a tendência é acontecer o que está acontecendo nessa foto que nós estamos ilustrando agora. Certo. Muito bem essa foto para ilustrar, né? Isso acontece, eu imagino que todo mundo já teve, em algum momento da vida, uma manchinha branquinha, porque é muito difícil a gente ficar suprindo o nosso corpo com todos os minerais. Muito legal. Precisa, né? Isso que você comentou é muito bacana. E aí as pessoas falam, nossa, então a alimentação. É muito difícil uma pessoa que tem uma alimentação 100% equilibrada. Consegue colocar tudo que precisa. A correria dias, do dia a dia, às vezes tem que almoçar na rua, alguma coisa do tipo. Então, numa situação dessa, como sair? O ideal é você também, hoje nós temos no mercado, fortalecimento de unha através de produtos que têm nanotecnologia. Isso é o que há de mais moderno, ponta, né? e de moderno, tanto na indústria farmacêutica, na de alimentos, na automobilística, de informática. O que seria uma nanotecnologia? É um princípio inteligente onde nós temos nanocomplexos, que são pequenos átomos, estruturas microscópicas. Uma nanopartícula, ela é uma coisa mínima. Impossível de ver, né? Minúscula. Realmente a gente só consegue ver com o microscópico, né? Muito pequenininho. E essa é a vantagem dela, porque a nossa unha, por ser um tecido morto e ser 3 camadas, você encontra muitos fortalecedores no mercado aí, produtos de unha, que as pessoas tratam e elas não veem essa melhora. Por quê? Porque o produto até tem vitaminas e minerais, só que ele não consegue penetrar nas 3 camadas da unha e tratar a unha de dentro para fora, da terceira para a segunda e para a última mais superficial. Os únicos produtos que são capazes de fazer isso são os produtos que têm os nanocomplexos. Então é fundamental, se você quer realmente fazer um tratamento nas 3 camadas e suprir, nutrindo todo esse déficit que existe de minerais, é utilizar um fortalecimento com o nanocomplexo. Certo. Agora existem outras manchinhas, outras colorações que podem aparecer nas unhas, né? Que também tem outras indicações do que está acontecendo no nosso organismo. Quais são elas? Então, existem situações, por exemplo, que você pode detectar uma tendência aí mais para amarelamento ou roteamento. São unhas aí mais castanho amareladas e tal. Você trouxe foto também, né? Nós trouxemos alguma coisa, não sei se ele está aí no acervo para pôr pra gente. Eles vão colocando e nós vamos ilustrando. Tá. Que nem esse caso que ele está mostrando agora é um caso que a gente chama de onicólise. São pequenas fissuras que podem estar surgindo nas unhas. E isso daí também demonstra um caso de onicose, que está muito correlacionado com a questão do enfraquecimento da unha. Ela pode caminhar desde uma manchinha até uma fissura, até uma ruptura, realmente de fora a fora na unha. E para resolver isso? Para resolver isso, a gente vai ter que estar usando um fortalecedor do tipo que eu te falei com o nanocomplexo, com a nanotecnologia. Tá. Porque você teria que se alimentar, assim, muito ricamente, numa concentração muito grande desse substrato para você poder repor. Para conseguir chegar até a unha. Então é muito difícil você conseguir fazer essa correção somente com alimentação. Há necessidade de um tratamento tópico com um produto com nanotecnologia. E aquelas unhas que a gente encontra que elas são onduladinhas, assim, que ela tem como se tivessem lombadas, assim. Que tipo de problema é esse? Essas unhas que têm aí pequenas lombadinhas é um caso de micose. Ah, isso é micose. É mais um quadro de micose que nós temos e aí você tem que estar fazendo um tratamento médico, né? Micose já é uma situação que é necessário ter um acompanhamento médico, porque em geral um tratamento de micose dura aí no mínimo 6 meses. 6 meses. E isso tem que ser com tratamento tópico ou tem que ser via oral? Aí dependendo do grau que dá para fazer um tratamento só tópico. Em casos mais avançados a gente associa um tratamento oral também. E aí a importância de ter um médico realmente acompanhando uma porque situação também não pode dessa. deixar como tá para ver como fica, porque pode piorar muito. Exatamente. O maior problema do tratamento de micose é que quando você inicia o tratamento, você tem uma resposta muito boa do primeiro para o segundo mês. E o que a pessoa faz? Ela fala, eu estou ótima, né? E ela abandona. Só que, como eu disse, a unha tem 3 camadas, você eliminou o fungo da última. Da primeira, a segunda última, e a né, terceira é a mais superficial. A segunda, que é a mediana e a mais interna, está ainda cheia de fungos. E aí ele vai ressurgir e aí fica nessa constante reinstalação da infecção.
Aliás, sobre esse assunto de micose, né, eu imagino que são muitos os riscos que a gente tem compartilhando os materiais, que inclusive você trouxe aqui alguma coisa para ilustrar, né? Perfeito. Quando nós, mulheres, principalmente, os homens também estão fazendo muito agora, as mãos, os pés também, né, deixando tudo bem limpinho, bem arrumadinho, esse material é muito importante que cada um tenha o seu, né? Que tenha o seu kit, para justamente não ter que usar o compartilhado, que dependendo do lugar, pode ser que realmente existam lugares que tenham uma higiene muito legal, mas outros nem tanto. Então, para a gente ter essa segurança, é importante cada um ter o seu, né? Perfeito, né? E por que disso?